Os ministros indo aos respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal. A sessão plenária desta quinta-feira nós vamos acompanhar a partir de agora, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por favor. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Tá bom. Ata da sexta sessão ordinária, realizada em 16 de março de 2016. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco Volcomer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi julgado o embargo de declaração na DPF 378. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata. Verifico que não há, então ela está aprovada por unanimidade. Eu tenho a satisfação de informar a todos que estão presentes neste plenário os alunos da seguinte instituição de ensino, Faculdade Alves Faria, Goiânia. Sejam muito bem-vindos. Senhor decano... Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um registro, se Vossa Excelência me permitir. Não é? Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser, abro aspas, uma Suprema Corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes, que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes, que tanto honram a magistratura brasileira e que não hesitarão, observados os grandes princípios consagrados pelo regime democrático e respeitada a garantia constitucional do devido processo legal, em fazer recair sobre aqueles considerados culpados em irregular processo judicial todo o peso e toda a autoridade das leis criminais de nosso país. A República, senhor presidente, a República, além de não admitir privilégios, repudia a outorga de favores especiais e rejeita a concessão de tratamentos diferenciados aos detentores do poder ou a quem quer que seja. Por isso, senhor presidente e senhores ministros, cumpre não desconhecer que o dogma da isonomia, que constitui uma das mais expressivas virtudes republicanas, a todos iguala, governantes e governados, sem qualquer distinção, indicando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade das leis e da Constituição de nosso país, a significar que condutas criminosas perpetradas à sombra do poder jamais serão toleradas, e os agentes que as houverem praticado, posicionados ou não nas culminâncias da hierarquia governamental, serão punidos por seu juiz natural, na exata medida e na justa extensão de sua responsabilidade criminal.
Esse, senhor presidente, senhores ministros, o registro que desejava fazer em meu nome. Pois não. Vossa Excelência vai falar por quem? Pelos advogados que militam perante o Supremo Tribunal Federal. Pois não. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhora procuradora-geral, os advogados que militam nesta egrégia corte desejam fazer suas as palavras que acabam de ser pronunciadas pelo eminente ministro Celso de Mello. Nesta longa história percorrida e testemunhada pessoalmente por mim mesmo, eu posso dizer, alto e bom som, ao Tribunal e ao Brasil: esta foi a instituição que menos faltou ao nosso país. Muito obrigado. Pois não. Bem, eu queria dizer que os constituintes de 1988 atribuíram a esta Suprema Corte a elevada missão de manter a supremacia da Constituição Federal e a manutenção do Estado democrático de direito. Eu tenho certeza de que os juízes dessa casa não faltarão aos cidadãos brasileiros no cumprimento deste elevado munus. Senhor decano, Vossa Excelência traz a julgamento a lista número 1. Senhor presidente, estou propondo que se negue provimento ao recurso de agravo. Consultos pares, todos de acordo? Negado provimento, votação unânime. Lista 2 de Vossa Excelência. Eu proponho que se rejeitem os embargos de declaração. Consultos eminentes pares, todos de acordo, rejeitado por unanimidade. Lista 3. Senhor presidente, eu proponho que se conheça preliminarmente dos embargos de declaração como recurso de agravo, como recursos de agravo, que são 2, negando-se-lhes provimento. Então, Vossa Excelência, na lista 3, recebe os embargos como agravo e lhes nega provimento, vencido na conversão o eminente ministro Marco Aurélio. Os demais de acordo. Esse é o resultado do julgamento. Lista 4 de Vossa Excelência. Eu estou propondo, senhor presidente, que não sejam conhecidos os embargos de declaração por extemporaneidade. Ministro, indago se há consideração ou não no voto de Vossa Excelência do prazo em dobro. Só, não é? Sim, há consideração desse aspecto. Está bem, acompanho, presidente, o relator. Julgaram intempestivos, portanto, não conheceram a lista 4 por unanimidade. Lista 5. Eu proponho, senhor presidente, que se negue provimento ao recurso de agravo. Consultos pares, não há divergência, negaram provimento, votação unânime. Lista 6. Está impedido o eminente ministro Teori Zavascki. Eu estou propondo que se negue provimento ao recurso de agravo. Presidente, provejo. Continuo convencido de que qualquer pronunciamento judicial que se alegue ilegal e que alcance na via direta ou indireta a liberdade de ir e vir do cidadão desafia a impetração, o habeas corpus. É o caso, por isso eu provejo o agravo para que o processo que revela o habeas corpus devidamente aparelhado venha a julgamento. A autoridade que, na verdade, é apontada como coator, além de um delegado da Polícia Federal, é o eminente ministro Teori Zavascki. É por essa razão que, aplicando a jurisprudência da Corte, eu também, pessoalmente, sempre dissenti com muito respeito dessa orientação, mas, de qualquer maneira, houve uma recentíssima reafirmação dessa diretriz. Portanto, nessa linha é que eu estou propondo que se negue provimento ao recurso de agravo. Pois não. Então, neste caso, impedido o ministro Teori Zavascki,
vencido o ministro Marco Aurélio, que lhes dava provimento, eu vou acompanhar Vossa Excelência em homenagem ao princípio da colegialidade, porque, tal como o ministro Marco Aurélio, entendo que cabe sim, ou deveria caber, habeas corpus contra decisão monocrática de membro desta Casa. Mas acompanho Vossa Excelência. Não, essa também é a minha posição, porém vencida. Então, em atenção ao princípio da colegialidade, é que eu, então, ajustei a minha posição à orientação plenária. É porque depois de nós só o juízo divino, portanto, seria preciso que houvesse alguém que pudesse intermediar antes que chegasse ao juízo divino. Lista 7 de Vossa Excelência. Senhor presidente, o eminente ministro Luiz Fux está impedido quanto ao item 2. Eu estou propondo o improvimento do recurso de agravo. Presidente, quanto ao item 2, reporto-me ao voto que proferi na lista anterior, ou seja, no agravo regimental, no habeas corpus 129.507. Provejo o agravo. Então, a maioria negou provimento, vencido o ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao agravo. E impedido o ministro Luiz Fux quanto ao item 2 da lista 7. Acolhido, então, essa observação de Vossa Excelência. Então, seria o improvimento do agravo quanto ao item 1 e o improvimento do agravo quanto ao item 2, e nesse item 2 impedido o ministro Luiz Fux. Pois não. Então, esse pronunciamento de Vossa Excelência integrará a proclamação do resultado. Lista 1 do ministro Marco Aurélio. Presidente, só 2 palavras. A sucessividade de recursos e ausência de atendimento de pressuposto de recorribilidade. A nomenclatura do processo revela essa sucessividade a que me referi. Agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário 502.664. Estou desprovendo e impondo a multa do 557, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Todos de acordo? Negar o provimento? Aqui na turma nós temos uma sistemática diferente, né? E aí se pergunta se há destaque, por isso é que eu silenciei, não revelei a matéria. Está bem. Mas não está proclamado dessa forma. Bem, eu trago as listas da presidência, a minha lista número 1, que é alentada e que já distribui a Vossas Excelências com certa antecedência, e eu aqui estou negando provimento. Todos de acordo? Negar o provimento, votação unânime. Lista 2 também. Aqui, se o ministro Marco Aurélio nos acompanhar no mérito, Sua Excelência fica vencido na conversão. Eu estou convertendo os embargos declaratórios em agravo e negando provimento. Esse é o resultado por unanimidade. Lista 3 da presidência. Estou propondo que se negue provimento. Negar o provimento, votação unânime. Lista 4 da presidência, são agravos regimentais, recursos extraordinários, estou negando provimento. Nenhuma divergência, negar o provimento, votação unânime. Nesse caso, se o ministro Marco Aurélio me acompanhar no mérito, eu proponho que se converta os embargos em agravos e se negue provimento aos mesmos. Todos de acordo? Esse é o resultado do julgamento. Vencido o ministro Marco Aurélio na conversão. Lista 6, estou rejeitando os embargos por ausência dos pressupostos de embargabilidade. Lista 7, eu estou propondo que se negue provimento. Todos de acordo? Negar provimento, votação unânime. Perdão, temos uma última lista da presidência, lista 8. Estou propondo que se negue provimento, consulta plenário, não há divergência, negar provimento, votação unânime. Ministra Carmen, Vossa Excelência tem várias listas e eu estou sendo informado que na lista 6 há um pedido de destaque. Nós começamos pela lista 1, se Vossa Excelência estiver de acordo. Sim, posso indicar adiamento dessa para trazer e fazer a leitura completa para otimizar o tempo, se quiserem. Vossa Excelência indica adiamento da lista 6. Pois não. Essa lista 6 o embargante é a União, apresentado pelo advogado-geral da União. Parte de declaração, eu estou aqui com voto, verifique, eu farei a leitura do voto. Pois Pode não. dar sequência.
Esse é o caso da Varig, né? Exatamente, são embargos. Pois não. Então, lista 1 de Vossa Excelência. Presidente, eu estou, e o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão, eu estou convertendo os embargos em agravo regimental e a eles negando provimento. Aqui o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e, por unanimidade, negamos provimento ao agravo, aos agravos. Lista 2. Eu estou, presidente, rejeitando esses embargos, que são apenas embargos, falta de condição de embargabilidade. Todos de acordo, rejeitar por unanimidade. Lista 3. Estou rejeitando os embargos de declaração, presidente. Rejeitados por unanimidade. Lista 4. São agravos regimentais, em embargo de divergência, em embargo de declaração, em agravo regimental, em recurso extraordinário com agravo, eu estou negando provimento. Todos de acordo, negando provimento por unanimidade. Lista 5. Eu não estou conhecendo dos embargos de declaração, presidente, e também, neste caso, parece-me que fica vencido o ministro Marco Aurélio, porque eu estou propondo a baixa imediata, uma vez que são embargos de declaração em agravo regimental e embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso com agravo. Por essa razão é que eu não conheço e estou... Determina a imediata baixa dos autos. Imediata. Presidente, entendo que a inexistência de omissão, contradição, obscuridade versa o mérito do recurso e não pressuposto de recorribilidade. Ante essa premissa, de número 1, acompanho a relatora, que a problemática diz respeito à não apresentação dos originais no prazo legal. Então, não conheço dos embargos declaratórios, mas no tocante aos processos que estão na lista sob os números 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu estou concluindo pelo desprovimento ao invés do não conhecimento e fico vencido quanto à baixa imediata. Em todos? Sim. Pois não. Então, por maioria, não conhecer os embargos, determinado a imediata baixa dos autos, no que foi, na verdade, no item 1 da lista 5, por unanimidade, essa decisão foi tomada, salvo quanto à imediata baixa dos autos, em que foi vencido o ministro Marco Aurélio, ficou vencido. Nos demais, por maioria, esse foi o resultado, vencido o ministro Marco Aurélio, tanto na questão do conhecimento quanto na questão da baixa dos autos. Agora, a lista 5, ministra Carmelúcia, que é o caso da Varig e da União. Que você... Lista 6, senhor presidente. Lista 6. Lista 6, perdão, lista 6. Lista 6. Retira, não. Posso fazer a leitura, presidente? Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, senhores ministros, estes embargos de declaração foram opostos pela União contra acórdão deste plenário, pelo qual foi mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no sentido da responsabilidade da União quanto aos prejuízos suportados pela embargada massa falida de SA Aviação Aéreo Rio Grandense, ex-Varig, pelos planos econômicos existentes no período objeto da ação. A União sustenta, nestes embargos, que teria havido omissão quanto ao afastamento do Instituto da Preclusão, quanto à impugnação aos critérios utilizados na perícia para a aferição do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, e não pretender nova valoração da prova pericial realizada, mas valoração jurídica da questão constitucional do equilíbrio financeiro do contrato de concessão. Argui omissão ainda sobre a prevalência do regime intervencionista do Estado relativamente ao Instituto de sua responsabilidade objetiva, alegando o risco de ter se esvaziado a possibilidade de intervenção econômica, aspas, diante da imensa repercussão financeira que possa o poder gerar para o ente que possui a prerrogativa de instituí-la, fecho aspas. Realça no ponto que, aspas, a demanda em exame decorre de efeitos de atos de caráter geral, originados de função legiferante,
Afinal, são situações que, tradicionalmente, atraem a impossibilidade de responsabilidade estatal, tendo em vista a tese segundo a qual, na linha da tradicional doutrina francesa, tais medidas impõem sacrifício a todos os cidadãos indiscriminadamente. Não se contesta em caso, afirma a União, inconstitucionalidade ou especificidade a excepcionar a regra, fecho aspas. Reputa contraditória a indicação do Instituto da Desapropriação como exemplo de responsabilidade do Estado por ato lícito e também considera contraditório o resultado do julgamento em face da conclusão do laudo pericial no sentido da ausência de nexo causal entre as medidas de intervenção e o agravamento das dívidas da embargada. Realiza a comparação da margem de lucro da embargada, 46,5%, com as de outras empresas líderes em seus segmentos naquela data discutida, Shell, Mercedes-Benz, Petrobras e Fiat, para realçar o argumento de que a limitação de lucro excessivo não configura dano indenizável. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, aspas, a fim de que esta Suprema Corte se manifeste sobre as omissões e contradições apontadas, e este é o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência prossegue. Presidente, afirmo que não assiste razão jurídica à embargante. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o rejulgamento daquilo que já foi o objeto da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha havido omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não é o caso. O exame da petição recursal seria suficiente para constatar que não se pretende provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, fazendo-se um novo julgamento para afastar a responsabilidade da União pelos danos causados à embargado, que foi exaustivamente debatido e concluído por este plenário. Assim, quanto ao reconhecimento da preclusão sobre a impugnação feita aos critérios utilizados na perícia para a aferição do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, o acórdão embargado é expresso em afirmar o enfrentamento da questão pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aspas, é o item 11 do voto. Alega a União, no recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no julgamento das apelações, que o Tribunal Acó teria negado a prestação jurisdicional pleiteada em relação a questionamento suscitado em sua apelação, referente à definição jurídica de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão-permissão, utilizado para a fixação do valor indenizatório, pois a premissa para o acórdão foi a demonstração dos prejuízos sofridos com base numa perícia realizada que não considerou os custos operacionais da empresa, mas os custos globais de todo o setor do transporte aéreo. Para reforçar a tese de violação aos artigos 5º, inciso 35 e 93, inciso 9 da Constituição da República, a União se reporta aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, nos quais suscitada a omissão do Tribunal Regional Federal quanto ao tema. Consolidou-se neste Supremo Tribunal que a oposição de embargos de declaração suprem a falta de prequestionamento quando surgida a afronta da Constituição no acórdão embargado. Entretanto, a própria recorrente assume que a análise da questão não ocorreu por ter sido reputada intempestiva a manifestação da União referente à análise da prova pericial, deixando de enfrentar a questão conceitual do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão-permissão, à luz do contido nos artigos 37, 21 e 177, incisos 3 e 4 da Constituição, sob a alegação de se tratar de matéria nova, invocando-se o Instituto da Preclusão. Tem-se efetivamente no acórdão proferido no julgamento das apelações, e aí eu transcrevo, senhor presidente, senhores ministros, tudo que foi dito expressamente sobre esse tema. Como realçado pelo ministro Sepúlveda Pertence no julgamento do recurso extraordinário 418-416 de Santa Catarina, a Constituição da República exige a fundamentação, não se exigindo a pormenorização de cada qual das alegações apresentadas. E a sentença e o acórdão recorrido não descumpriram este requisito. Ademais, foi enfatizado no acórdão embargado que, aspas, o afastamento da preclusão e, consequentemente, da intempestividade da peça apresentada pela União é matéria afeta a legislação infraconstitucional, insuscetível, portanto, de análise em sede de recurso extraordinário, fecho aspas. Quanto ao documento que comprovaria a inocorrência de preclusão assentada no segundo grau de jurisdição,
trata-se de manifestação da União sobre o laudo apresentado pelo perito oficial, em cumprimento à determinação do juízo originário. Sobre esse documento, eu estou transcrevendo, senhor presidente, senhores ministros, o que relatou o juiz de primeira instância da sentença, que põe exatamente que não existem motivos econômico-financeiros para se afirmar que ocorreu desequilíbrio de contrato. Porém, se valores estivessem que ser determinados, as eventuais diferenças ocorridas nos dias em que as tarifas estiveram inferiores aos valores solicitados, deveriam ser debitados aqueles dias em que as tarifas estavam acima dos valores solicitados, fecho aspas. Não houve, portanto, percebe-se, requerimento de consideração dos elementos invocados na apelação para aferição do equilíbrio contratual, tais como prudência nos investimentos, modéstia na margem de lucro e eficiência do serviço prestado pela embargada. Essa circunstância denota, e foi enfatizado, o acerto do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao considerar a preclusão desses temas, pelo que se afirma no acórdão embargado o descabimento dessas questões, mesmo que pudesse superar o que não se dá, o óbice da súmula 279, que é o item 19 do voto que conduziu a linha vencedora, sob pena de se terem suprimido as instâncias de origem. Importante realçar a invocação no acórdão embargado de precedentes deste Supremo Tribunal, no sentido da impossibilidade de exame no recurso extraordinário dos elementos afetos ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. E estou citando jurisprudência neste sentido. Outros argumentos desenvolvidos pela embargante também demonstram apenas sua resignação no fato de que o julgado contraria seus interesses, a despeito de afirmar a configuração de situação de cabimento de embargos de declaração na espécie. No acordo embargado, este Supremo Tribunal manteve, por maioria de votos, o dever de indenizar a União dados advindos de atos lícitos, os quais, apesar de editados e adotados de forma geral, infligiram à embargada danos especiais e anormais, reconhecidos nas instâncias de origem com base nas provas coligidas no processo, observados o contraditório e a ampla defesa, sobre o que aqui não se discute. Daí ter afirmado no voto que proferi, e estou transcrevendo exatamente passagens nas quais demonstro exatamente a aplicação disso que acabo de afirmar. Também não há relevância na afirmativa relativa à diferença de alcance do Instituto da Desapropriação e da atuação legislativa do Estado, pois ambos foram chamados apenas para demonstrar o que se quis provar, o dever de o poder público indenizar por atos lícitos quando deles decorrerem prejuízos para os particulares em condições de desigualdade com os demais. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de reexame da matéria de fundo analisada e devidamente julgada em embargos de declaração. Estou citando vastíssima jurisprudência, nunca exaustiva, sobre esta matéria. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de rejeitar os presentes embargos de declaração por demonstrar não ter havido qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu já lhe dou a palavra, ministro Fachin. Eu queria simplesmente assinalar que o ministro Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli estão impedidos, nesse caso. É o caso da Varig. E Vossa Excelência certamente atuou como advogado-geral e a Vossa Excelência, ministro Fux e ministro Teori Zavascki, devem ter atuado no STJ nesta matéria. Portanto, voto ministro Fachin, Barroso, Rosa, Weber, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e eu. Ministro Celso e eu. Ministro Fachin está com a palavra. Senhor presidente, inicialmente me permito registrar este acórdão, como sempre acutíssimo, da ministra Carmen Lúcia, de março de 2014, portanto, não me encontrava aqui no tribunal. Fui, nada obstante, examinar os termos da interposição e as condições da embargabilidade para, quantum satis, apreciar a matéria na ambiência desses embargos de declaração. Eu já tive oportunidade de assentar nesses meses que tenho a honra de estar aqui na Corte, que a percepção que agasalha os embargos de declaração é a percepção jungida, uma cognição bastante estrita
e, portanto, isso conduz a um determinado caminho a priorístico que pode ser afastado em casos concretos diante de alguma teratologia que emerja e que sugira a atribuição de efeito modificativo ou infringente. Nesse sentido, eu percebo, como, aliás, Sua Excelência, a eminente relatora, fez referência, nos diversos itens do acórdão, cuja decisão foi prolatada por maioria, os aspectos que foram suscitados nos embargos de declaração parece-me que estão ali contemplados. Pode-se divergir, eventualmente, da solução encontrada, mas, por exemplo, no memorial, sempre uma contribuição que vem da Advocacia Geral da União, memorial subscrito pela doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, por exemplo, a questão da valoração jurídica da questão constitucional. Acredito, tal como entendeu Sua Excelência Relatora, que o tema está presente. O tema atinente à ótica da prevalência do regime intervencionista do Estado na economia também são questões que o acórdão embargado parece-me ter enfrentado, porque se trata aqui de como se reconheceu no tribunal, de um ato lícito danoso. E outras questões, a redução de lucro, que demandaria uma dilação probatória, e o tema de tratar-se de um ato legislativo, mas o acordo embargado, de algum modo, explicita que o reajuste foi determinado pelo Executivo. Então, sem embargo da relevância da temática, e como o tribunal já se pronunciou sobre este tema, faço esse registro e adiciono também, senhor presidente, do ponto de vista do quórum, eu pude perceber que no acordo embargado há como Vossa Excelência acaba de referir, o impedimento do ministro Luiz Fux, ministro Teori Zavascki e o ministro Dias Toffoli. E aqui há o registro que nesta data estava ausente, justificadamente, os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Portanto, o quórum se compôs naquele dia de 7 ministros, tendo havido posição vencedora com 5 ministros que votaram nessa direção. Portanto, a maioria, nesse julgamento, inclinou-se por essa percepção e, diante da cognição estrita dos embargos, estou justificando que estou nessa dimensão acompanhando Sua Excelência a relatora. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Barroso, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Ministra Rosa. Com a relatora, presidente. Gilmar. Eu pedi vista do processo. Pois não. Após o voto pela ministra Carmen Lúcia. Presidente. Pois não? Houve pedido de vista. Houve pedido de vista. Eu vou me permitir, presidente, adiantar o meu voto acompanhando a relatora. Os embargos declaratórios não servem ao rejulgamento da própria causa. Eles pressupõem um dos vícios que estão no Código de Processo Civil, omissão, contradição, obscuridade. E o acórdão redigido por Sua Excelência, o acórdão resultante do julgamento, não revela esses vícios. Acompanho Sua Excelência e digo mais, que não se pode potencializar a intervenção do Estado, a ponto de se colocar em segundo plano liberdades constitucionais. Por isso, acompanho, adiantando o voto, acompanho a ministra Carmen Lúcia. Pois não. Após o voto da ministra Carmen Lúcia, que rejeitava os embargos, no que foi acompanhado pelo ministro Fachin, Barroso, Rosa e ministro Marco Aurélio, pediu vista o ministro Gilmar Mendes, aguardam os demais. Ministra Carmen, lista 7, Vossa Excelência. Sim, presidente. Agravo regimental em revisão. Na verdade, há um equívoco na chamada, mas eu estou negando provimento ao agravo. Nego provimento ao agravo. É um caso só. Excelência nega provimento, ou rejeita, todos de acordo, rejeitado por unanimidade. Lista 8. São embargos de declaração que eu estou rejeitando, presidente. Rejeitados os embargos por unanimidade. Lista 9. Estou rejeitando os embargos, presidente. Pois não.
Consultos pares, não há divergência, rejeitado por unanimidade. Ministra Carmen, eu vou pedir a Vossa Excelência que presida por alguns instantes e... Ministro Gilmar Mendes, de Vossa Excelência, número 1, Vossa Excelência apresenta agravos regimentais. Presidente, agravo regimental nesses processos, todos eu estou negando provimento. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravos aos quais se nega o provimento nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar Mendes, a lista número 2. Aqui eu estou recebendo os embargos de declaração como agravo regimental a que se nega provimento, presidente. Indago do ministro Marco Aurélio se posso anotar. Sim, pode. Vencido na conversão. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Embargos recebido como agravo regimental vencido no ponto ministro Marco Aurélio, a ele negado provimento nos termos do voto do relator. Lista número 3, ministro Gilmar. Aqui eu estou acolhendo os embargos de divergência para reformar os acordos recorridos e não conhecer do agravo de instrumento interposto por intempestivo. Presidente. Pois não. Tem a palavra Vossa Excelência. Presidente, porque entendo que o fenômeno da interrupção dos considerados embargos declaratórios é um fenômeno bilateral. Primeira premissa. Segunda premissa. Todo e qualquer pronunciamento judicial que tenha força decisória pode ser omisso, obscuro e contraditório e, portanto, desafia esse recurso. Por isso, eu estou desprovendo, no caso, aqui, aliás, estou desprovendo os embargos de divergência. Pois não. Então, indago dos senhores ministros se há alguma outra divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Embargos de divergência acolhidos para a reforma dos acórdãos recorridos, não se conhecendo do agravo de instrumento interposto por intempestivo, vencido o ministro Marco Aurélio, que negava, Vossa Excelência, então, negava provimento. Certo, ministro Marco Aurélio? Isso. Ministro Gilmar, lista número 4, relatoria de Vossa Excelência, agravo regimental. Presidente, aqui a questão de ação ajuizada antes da vigência da lei complementar e a questão do RE 566621, tema 4 da sistemática de repercussão geral, fixação da verba honorária. Eu estou, então, acolhendo, conheço do agravo para prover empate, fixando a quantia dos honorários advocatícios no valor de R$40 mil, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º e 4º do CPC. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravo provido em parte com a fixação da quantia de honorários advocatícios em R$40 mil, nos termos do voto do relator. Ministro Gilmar, lista número 5, relatado por Vossa Excelência com embargos de declaração. Presidente, aqui eu estou rejeitando os embargos de declaração e determinando a imediata remessa dos autos à origem, independentemente de publicação do acordo. Presidente, primeiros embargos declaratórios. Eu reservo a baixa imediata, independentemente da publicação do acordo relativo ao julgamento, aqueles casos em que se tem os segundos declaratórios, né? Por isso, eu, nessa parte, fico vencido. No mais, acompanho o relator. Indago dos senhores ministros, não havendo outra divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados, com baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acordo, vencido no ponto específico o ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar, lista 6, relatada por Vossa Excelência. Presidente, estou rejeitando os embargos de declaração. Só, presidente, só anotar o meu impedimento neste feito. Pois não. Agradeço a referência feita por Vossa Excelência e proclamo o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator, impedido, no caso, o ministro Edson Fachin. Ministro Gilmar, lista número 7, relatada por Vossa Excelência. Aqui estou dando provimento aos embargos de divergência para reformar o acordo recorrido, reconhecendo a exigibilidade das contribuições sociais estabelecidas no artigo 56 da Lei 9.430, de 96. Presidente, peço vênia, presidente.
entendo que não cabe distinguir. Se determinada lei foi aprovada como lei complementar, ela só pode ser revogada por um diploma de idêntica hierarquia. Isso eu tenho sustentado no âmbito do colegiado, por isso desprovejo os embargos de divergência. Pois não. Indago dos senhores ministros se há alguma outra divergência, não havendo, proclamo o resultado. Embargos de divergência providos para a reforma do acórdão, reconhecendo-se a exigibilidade das contribuições sociais estabelecidas no artigo 56 da Lei 9430, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar, lista número 8, de relatoria de Vossa Excelência, que é um agravo regimental. Estou negando provimento, presidente. Lista 8. Presidente, provejo o agravo a fim de que o mandado de segurança tenha regular sequência. Indago dos senhores ministros, não havendo outra divergência, proclamo o resultado. Agravo desprovido, vencido o ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento. Ministro Dias Toffoli. Lista número 1, relatado por Vossa Excelência, agravo regimental. São agravos aos quais estou negando provimento. Este é com um processo só, não é isso? Um único feito. Sim. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Agravos regimentais da lista 2. Negando provimento, senhora presidente. Sem divergência, proclamo o resultado. Agravos aos quais se nega provimento nos termos do voto do relator. Lista 3, embargos de declaração. Estou rejeitando e condenando ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa com aplicação do parágrafo único do 538 do CPC. Indago dos senhores ministros. Não havendo divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados com aplicação de multa nos termos do voto do relator. Lista 4, ministro Toffoli. Estou rejeitando os embargos. Indago dos senhores ministros. Sem divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator. Lista 5, agravos regimentais. Não conheço dos recursos de agravo, senhora presidente. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Agravos regimentais não conhecidos nos termos do voto do relator. Um agravo regimental na lista 6, ministro. Nego provimento. Sem divergência, proclamo o resultado. Agravo desprovido nos termos do voto do relator. Na lista 7, são agravos regimentais. São 3 feitos, aos quais eu nego provimento aos recursos de agravo, senhora não havendo presidente. Pois não, tem a palavra, ministro. No agravo regimental, na ação civil originária 2648 do Amapá, registro apenas a ressalva de entendimento, considerado um dos fundamentos lançados na lista. Entendo que não há intranscendência subjetiva considerada a sanção pela inadimplência, que a relação jurídica mantida pela União é uma relação que envolve o Estado e, portanto, o fato de se ter segmento do Estado inadimplente não implica dizer-se que o Estado, como um grande todo, não responde por essa questão. Por isso, eu faço apenas a ressalva, porque há fundamento suficiente para se desprover o agravo. Pois não. Sem outra divergência, não sem outra ressalva, na verdade, não é divergência. Enquanto a um eu proclamo o resultado. Agravos aos quais se nega provimento nos termos do voto do relator, com a ressalva do ministro Marco Aurélio quanto ao agravo regimental na ação civil originária 2648 do Amapá. Ministro Dias Toffoli, um processo de agravo regimental na lista 8. Estou negando provimento. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Agravo desprovido nos termos do voto do relator. E a lista número 9, relatado por Vossa Excelência, ministro. Nego provimento. Regimentais. Presidente, estou provendo aqui o recurso. Não sei se em jogo se faz a competência do Supremo ou o mérito propriamente da questão, né? Tem-se a problemática da imunidade recíproca e, por mais que procure base para reconhecê-la quanto a pessoas jurídicas de direito privado, como são as sociedades de economia mista e as empresas públicas, não a encontro. Por isso, provejo o agravo. O ministro Marco Aurélio provê o agravo, os demais ministros desprovêem o agravo, portanto, por maioria, negaram o provimento ao agravo, vencido o eminente ministro Marco Aurélio. Lista número 1 do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, estou negando provimento aos embargos da declaração. Consultos pares, não há divergência, negaram por unanimidade. Lista
Número 3. Pulamos a 1 para 3. Pois não. Lista 3. A segunda foi retirada, não é? Pois não. Senhor presidente, aqui eu estou negando provimento decretando o imediato trânsito em julgado do acórdão proferido no RE com a imediata baixa dos autos. A razão é simples, trata-se de embarque de declaração no agravo regimental, nos embarques de divergência, nos embarques de declaração, no agravo regimental, no agravo regimental, no recurso ordinário. Aqui... Nega o provimento e baixa os autos imediatamente. O ministro Marco Aurélio está de acordo com a baixa? Aqui é o de número 3, presidente. Sim. São os primeiros embargos declaratórios, né? Não, são embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso ordinário. Mas um dia nós vamos acabar com isso. Um dia nós vamos acabar com isso. Os primeiros declaratórios. Presidente, eu estou a divergir quanto à baixa. Está a divergir quanto à baixa. Então, vencido o ministro Marco Aurélio quanto à baixa, no que tange ao voto, todos, por maioria, negaram provimento aos agravos. Ministro Luiz Fux, lista 4. Senhor presidente, estou negando provimento aos agravos regimentais. Consultos pares. Na número 4, presidente, eu estou a prover o agravo regimental, que está sob o número 6, que é o agravo regimental nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 738 e 776. Premissa de meu voto: o que importa saber é se há, no âmbito da Corte, para ter-se a adequação dos embargos de divergência, o dissenso, ou seja, a divergência intestina. Provejo o agravo. O Marco Aurélio, portanto, fica vencido no item 6. Com relação aos demais, negaram provimento ao agravo por unanimidade, salvo com relação ao item 6 da lista 4, em que fica vencido, repito, o ministro Marco Aurélio. Faço a anotação de que, no número 1, o ministro Fachin está impedido. Lista 5, ministro Fux. Lista 5, embargos de declaração desprovidos. Consultos colegas. Pois não. Estou a divergir no de número 5, penso, da lista, que nos embargos declaratórios, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento 842916, Minas Gerais. É o nosso sistema processual. Né? E por que eu faço? Porque só compreendo a prestação jurisdicional aperfeiçoada quando o órgão julgador responde a todas as causas de pedir da parte, a não ser que, quanto ao enfrentamento de uma delas, surja incompatibilidade com o que já tenha sido assentado anteriormente. Por isso, provejo esses embargos. Pois não. Mais alguém acompanha a divergência? Então, por maioria... vencido o ministro Marco Aurélio, no item 5 da lista 5 do ministro Fux, negaram provimento aos embargos, ou rejeitaram os embargos. Quanto aos demais, por unanimidade, rejeitaram os embargos. Lista 6, ministro Fux. Senhor presidente, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão dos embargos da declaração em agravo regimental, ao qual eu estou negando provimento. O próximo código, que estará em vigor a partir do dia 18, contempla essa situação. E, no caso da conversão, para que a parte não seja surpreendida, determina que ela seja intimada para dentro do quinquídio, a apresentar a complementação do recurso que protocolara. Pois não. Então, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, negaram provimento por unanimidade aos agravos convertidos. Eu só estou sinalizando que no futuro não ficarei vencido. Não, Vossa Excelência, de tanto insistir com a tese, conseguiu até uma mudança na legislação. Lista 7 do ministro Fux. Senhor presidente, são 1, 2, 3, terceiros embargos de declaração, nos embargos de declaração na ação civil originária. Eu não estou conhecendo os presentes embargos, determinando o trânsito de julgado do acórdão proferido nesse julgamento e a imediata baixa dos autos.
Pois não. Consulto o ministro Marco Aurélio, está de acordo nesse caso, estou. Nesse caso, sim. São os terceiros embargos, né? Então, não conhecendo os embargos e determinaram a imediata baixa dos autos e o trânsito em julgado. Por unanimidade. Lista 8. Senhor presidente, eu estou da lista 8. Vamos pular essa lista 8, porque tem um teor aqui que eu vou querer conferir no meu voto. Lista 9. Só adiar por minutos, que eu vou pedir o acordo aqui. Dá um versal. Já foi. Adiou. Está adiado, né? Então, a lista 8. Por uns minutos. Ou melhor, suspendo o pregão, né? Cancela o pregão. Lista 9. Lista 9, senhor presidente, são agravos regimentais desprovidos. Consulto os colegas, desprover os agravos por unanimidade. Lista 10 de Vossa Excelência, ministro Fux. Eu estou negando provimento aos embargos de declaração. Consulto os colegas, negado provimento aos embargos de declaração. Lista 11. Senhor presidente, eu estou negando provimento aos agravos regimentais. Negado provimento aos agravos regimentais por unanimidade. Lista 12. Na lista 12, mais uma vez aqui, por um dia, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão dos embargos de declaração com agravo regimental, estou determinando trânsito e julgado com a consequente baixa dos autos. Bom, vencido o ministro Marco Também Aurélio. na determinação de baixa são os primeiros declaratórios. Vossa Excelência fica vencido também. Então, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão e na imediata baixa dos autos, por unanimidade, negaram provimento aos agravos. Eu queria levantar rapidamente uma questão, até para que nós tenhamos uniformidade na nomenclatura. Depois de 25 anos da magistratura, sempre utilizei a palavra, ou a expressão, rejeitar embargos de declaração. Acho que é uma praxe forense, mas vejo que a partir, inclusive, da justificação muito substantiva do ministro Marco Aurélio, baseado na doutrina processualística, por tratar-se de um recurso, Sua Excelência prefere falar em desprover os embargos. Eu consulto os pares, estão de acordo em que nós adotemos esta nomenclatura, desprover os embargos de declaração. Na primeira turma, nós padronizamos em negar provimento ou dar provimento. Pois não, isso. Se não há dúvida ou obscuridade, sim. Não há obscuridade, omissão ou contradição, isso é um mérito do recurso, então não procede o recurso. Isso, pois é, ou nós não conhecemos ou negamos provimento. Quer dizer, então eu deixarei, de minha parte, de falar em rejeitar ou acolher os embargos. Todos de acordo? Há provimento. Porque eu vejo que alguns ainda mantêm essa expressão rejeitar, eu a tenho mantido, mas a bem da uniformidade, nós então não vamos prover ou desprover, não é? Dar provimento ou negar provimento. Tá bem, obrigado, agradeço a Vossas Excelências. Lista 1 da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, um agravo regimental a que propõe conhecimento e não provimento. Consultos pares, conhecer e não prover dos agravos. Lista 2. Embargos de declaração a que proponho conhecimento como agravo regimental e negativa de provimento. Temas de então, nesse caso, fica vencido o ministro Marco Aurélio na conversão e, por unanimidade, negar provimento aos agravos. Lista 3. Agravos regimentais a que também proponho conhecimento e não provimento, aqui em ação rescisória. Presidente, eu estou provendo o 5º da lista, que, no caso, é o agravo regimental no mandado de junção 6508. É a celeuma que parece eterna de não se observar a previsão constitucional quanto ao reajuste, simples reajuste dos vencimentos dos servidores públicos. Entendo que, no caso, há omissão generalizada no Brasil. Bem, então, por unanimidade, conhecer e negar um provimento aos agravos, vencido o ministro Marco Aurélio, no entanto, apenas no item 5 da lista número 3 da ministra Rosa Weber. Ministra Rosa, lista 4. São embargos de declaração a que proponho negativa de provimento, senhor presidente. Consulto os colegas, negar o provimento, votação unânime.
Ministro Euriza Vasque, lista número 1. Do parcial provimento ao agravo regimental, senhor presidente. Consulto os colegas, parcial provimento. Aqui, ministro, o que nós temos é uma ação rescisória e se articula com ofensa à coisa julgada, né? Extinção do processo que violou... Aqui ocorreu o seguinte, ministro Marco Aurélio, eu, quando julguei procedente a ação rescisória, sim, eu determinei que se rescindisse o acórdão do STF. O que está se pedindo é que se rescinda tudo que foi decidido no processo, porque se houve ofensa à coisa julgada, ofendeu desde a decisão de primeira instância, e é lógico. É por isso que eu estou dando provimento parcial com essa finalidade. Agora, houve o julgamento da ação rescisória no campo individual? Houve. Presidente, na turma, eu sustentei que nem mesmo a turma tem competência para julgamento da ação rescisória. A ação rescisória é distribuída entre os ministros da outra turma e a competência para se chegar ao acolhimento ou não do pedido inicial é do pleno, no que se caça um acórdão de colegiado. Eu creio que nós não podemos sequer caçar pronunciamento um dos outros, muito menos um integrante do tribunal, um pronunciamento de um colegiado do próprio Supremo. Por isso eu peço vênia para prover o agravo. Ministro Marco Aurélio, essa é aquela questão que discutimos na última sessão. Eu havia proposto, e a turma aqueceu, que no caso de rescisória, que era o caso, quando haja rejeição liminar, que possa ser na turma, porque aí não se está desautorizando a outra turma. Mas concordo com o ministro Marco Aurélio que se der seguimento à rescisória, aí sim a competência seja do pleno. Foi o que nós decidimos na primeira turma. O passo é maior, porque nos defrontamos com o julgamento da rescisória. Não sei se Sua Excelência chegou à procedência ou não do pedido inicial pelo relator. Ou seja, no campo pela procedência, individual. o que aconteceu é que se repetiu, existia uma causa já decidida pelo Supremo, se repetiu hoje, outra que chegou no Supremo e foi decidida também. Parece um caso de evidente ofensa à coisa julgada. Mas se o tribunal, se o tribunal entender que, mesmo nesses casos, tem que trazer. Eu não aplico a rescisória o 21 do regimento interno, nem tampouco 557 do Código de Processo Civil, no que autorizam o relator a decidir, em certos casos, a matéria de fundo. Pois não. Porque isso implica, vou ressaltar mais uma vez, a retirada do mundo jurídico de um pronunciamento de colegiado, e de colegiado do Supremo. Pois não. O ministro Euriza Vasque, salvo engano, está afirmando que houve um erro grosseiro, não é, nesse caso. Houve um duplo julgamento. Nós estamos julgando aqui monocraticamente ações diretas de inconstitucionalidade, em certos casos em que é evidente a inconstitucionalidade. Na última sessão, eu mesmo tinha alguma reserva. Estamos julgando em lista, não chegamos ainda a tanto, né? Nesses tempos tão difíceis de perda de parâmetro, de abandono a princípios. Pois não. Acompanho o relator. Bom, respeitando o eminente ministro Marco Aurélio, acho que traz fundadas razões, eu, tendo em conta esse aspecto particular suscitado pelo ministro Euriza Vasque, eu peço vênia para acompanhá-lo. Portanto, vencido o ministro Marco Aurélio, deram parcial provimento ao agravo regimental para o efeito indicado no voto. Lista 2. O agravo regimental, são agravos regimentais, nego provimento. Consultos pares, negar provimento, votação unânime. Lista 3. Aqui, ministro Euriza Vasque, a doutora Ela Vieco, nossa representante do Ministério Público, pede destaque nesse item 3. O item 3 é o seguinte, são embargos segundo o agravo regimental nos embargos de divergência,
nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento 720 e 117. Se trata de um caso em que foi aplicada a súmula 283, ou seja, em que havia uma deficiência recursal por falta de impugnação de um fundamento por si só suficiente, foi aplicada a súmula 283, e agora tem embargos de divergência em que se aponta como paradigma outros casos em que não foi aplicada a súmula 283. Só que as situações fáticas são completamente diferentes, as situações jurídicas são diferentes. Por exemplo, nesse caso, a primeira turma apreciou o recurso extraordinário sobre a possibilidade de promotor de justiça figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais, decorrentes de ato funcional por ele praticados. Então, esse era o caso, nesse caso se aplicou a súmula 283. Os precedentes paradigmas apontados pelo embargante para demonstrar a divergência, por sua vez, não guardam qualquer similitude. No recurso extraordinário 603/92, embargos declaratórios, a segunda turma julgou o recurso extraordinário que tratava da natureza facultativa da adesão a regime de previdência complementar. E no RA 475581, recurso extraordinário acerca da incidência de juros de mora sobre precatórios no período de 1º de julho até o fim do exercício seguinte. Então, essa é a situação. Eu vou ler a ementa, que eu acho que a questão fica esclarecida, do meu ponto de vista. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do tribunal, porventura dissonantes, não visando a mera revisão de acordos. Seu cabimento, assim, restringe-se, entre aspas, a decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma do plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para discussão acerca da aplicação de óbices processuais, que é o caso, atinentes ao conhecimento do recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nessa via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. Agravo regimental que se nega provimento. Consultos pares, negado provimento por votação unânime. Lista 4. Eu não conheço do agravo, senhor presidente. Presidente, aqui nós temos agravo regimental, deixa eu ver, né? Aqui é com base na súmula 283 também, é falta de impugnação específica de um fundamento, é uma deficiência do instrumento. Mas eu não me oponho desde logo a que, em vez de não conhecer, se diga nega provimento. Sim, é a terminologia que eu tenho adotado e para guardar coerência com o que normalmente faço, ao invés de declarar o não conhecimento, desprovejo o recurso, porque a deficiência aí diz respeito ao mérito. Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, está se referindo a que item? A todos? Aos dois da lista 4, né? Lista 4. Então, vencido o ministro Marco Aurélio, Sua Excelência, então, provia os recursos, os demais... Não, desprovejo. Desprovia. Ao invés de não conhecer, eu entendo que deficiência na argumentação diz respeito ao mérito e, por isso, conduz ao desprovimento. Não se trata de pressuposto de recorribilidade. Entendi. Pois não. Então, o ministro Marco Aurélio desprovê ao invés de não conhecer, porque Sua Excelência adentra ao mérito. Os demais não conheceram, vencido, portanto, o ministro Marco Aurélio. Lista 5... A 5 é exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. O ministro Marco Aurélio fica vencido também, nessa parte, desprovendo ao invés de não conhecer. Lista 6. Aqui são embargos declaratórios, eu estou rejeitando, mas eu nego o provimento. Tá bem. Então, adotada a nova ou velha, quiçá, nomenclatura, negar o provimento aos embargos de declaração. Uma homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, que sempre insistiu
nas edições de Código de Processo Civil nessa nomenclatura. Ministro Marco Aurélio, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Vossa Excelência insistiu tanto nessa tese que acabou sendo adotada. E veja, Vossa Excelência, que não fui aluno na faculdade de Sua Excelência, o professor Barbosa Moreira. Pois não. Tá bem. Eu fiz nacional ao invés de fazer o UERJ. Lista 7, ministro Teori. Eu nego provimento ao agravo regimental. Consultos pares, negar provimento, votação unânime. Lista 8. Eu rejeito embargos de declaração, negando-lhes provimento. Pronto. Pois não. Então, nós, adotando a nova nomenclatura, negar o provimento aos embargos de declaração. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência traz a lista 7 a julgamento. Presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade em ostensiva violação à súmula vinculante número 3, provimento de cargo público sem concurso público e, portanto, eu estou julgando procedente a ação direta. Ministro Barroso julga procedente, consultos pares, todos de acordo, julgar procedente, votação unânime. Lista 9. A lista 9 é uma hipótese de conversão de embargos de declaração em agravo regimental. O ministro Marco Aurélio ficará vencido na conversão, embora a hipótese aqui seja tão absurda que talvez ele concedesse, Sua Excelência concedesse. Esse cidadão, ou essa empresa, era um caso da segunda turma, ele entrou com primeiros embargos de declaração, não foram acolhidos, entrou com segundos embargos de declaração e a turma não os conheceu e determinou a baixa imediata. Ele entrou com terceiros embargos de declaração, que lhe foram devolvidos, então ele agora entrou com mandado de segurança contra o não recebimento dos terceiros embargos de declaração. Eu, portanto, estou negando o provimento e estou aplicando multa de 1% do valor atualizado da causa. Ministro, eu vou divergir, porque não que eu seja, engraçado que outro dia disseram, o ministro Marco Aurélio é do contra, eu não sou presidente. Convencido, eu me pronuncio, acompanho, evoluo, né? Mas não convencido, mantenho o que entendo mais correto sobre a espécie. Recebi memorial, e o memorial, a meu ver, revela que teria desconhecido, inclusive, o direito de petição e de peticionar junto ao judiciário. Por quê? Porque em um certo recurso se apontou que a questão já estaria decidida em termos de repercussão geral e buscou a parte, mediante embargos declaratórios no âmbito da turma, revelar a impertinência do que decidido sob tal ângulo, sob o Instituto da Repercussão Geral. Essa peça foi imediatamente devolvida à parte. Ela, então, veio novamente, porque não teria, né, como impugnar aquela decisão, veio novamente ante esse fato novo com os segundos declaratórios, que, por sua vez, foram rechaçados e talvez ela tenha insistido com os terceiros declaratórios. Mas eu penso que aqui nós temos uma questão e saliento mais uma vez a importância da entrega de memorial, principalmente para quem faz o trabalho de casa, né? Temos uma situação em que, a meu ver, realmente, o direito de peticionar foi colocado em segundo plano. Por isso, provejo os declaratórios. Vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, Sua Excelência também fica vencido no improvimento, posto que dá provimento aos embargos, os demais convertem e negam o provimento. Portanto, uma decisão majoritária. Tá bom? Ministro Fachin, lista 1 de Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui registro inicialmente que houve um pedido de adiamento, não encontrei causa apta a deferir, estou mantendo o julgamento e estou propondo o desprovimento dos embargos de declaração. Essa é a lista de número 1? 1. Seria o embargo de declaração? Nessa hipótese, impetrou-se habeas corpus para almejar, declarar a nulidade ou anulação de sessão, porque houve pedido de vista, aliás, de Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, pedido de vista,
e retornou e se arguiu da necessidade de ocorrer intimação para, eventualmente, uma nova exposição oral ou os esclarecimentos que coubesse. Eu estou entendendo que essa omissão em relação à sessão na qual é proferido o voto vista não causa, por si só, vício apto a declarar a nulidade, exceto se demonstrada a existência de que tal pronunciamento trouxesse efetivamente algum tipo de prejuízo à defesa, não quanto ao resultado, mas à defesa. Portanto, não me parece que haja um direito subjetivo processual à renovação da exposição oral. E quando da abertura do julgamento, a defesa sustentou oralmente as suas alegações na presença do colegiado votante, apresentou memoriais, e, nesse momento, não foram alegados equívocos de fato. Portanto, por essas razões, estou negando provimento aos embargos de declaração. Presidente, a situação foi muito bem retratada pelo relator. Houve um pedido de vista, e, às vezes, entre o pedido de vista e a liberação é quase subsequente pelo que pede vista, e a retomada do julgamento há um interregno maior. O Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor, também cuida desse tema e aí impõe uma nova intimação. O que eu indagaria é se na retomada do julgamento, para a retomada do julgamento, houve a inclusão ou não do processo na pauta dirigida da internet que nós temos. Teria havido a inclusão? Aí que precisaríamos saber. Do registro que tenho aqui, ministro Marco Aurélio, na verdade... Porque o próprio relator apontou que, no caso, né, o impetrante acompanhou o julgamento do habeas corpus, tendo sustentado da tribuna. E, logicamente, ele teria interesse em estar presente na continuidade do julgamento para prestar algum esclarecimento de matéria de fato, não para sustentar novamente, né? Por isso é que eu penso que, nesses casos, a retomada pressupõe a inserção do processo na pauta dirigida do sítio na internet do Supremo. Ministro Fachin, uma dúvida. Aqui, Vossa Excelência está negando provimento aos embargos de declaração. E há um complemento, tornando sem efeito a decisão proferida no HC 117.337. Eu não entendi. Na lista número 1. Nós estamos na lista número 1, embargos de declaração e habeas corpus. Eu não tenho exatamente aqui essa informação da inclusão, eventualmente em pauta. Tenho para mim que o que foi suscitado foi a ausência de intimação prévia. Como aqui há um significante genérico, creio que será prudente verificar se houve ou não... Eu estou acompanhando Vossa Excelência na negativa de provimento. Eu só fiquei na dúvida do que significaria o tornar sem efeito. Esse complemento está aí com equivocidade. Tornar sem efeito a continuidade do julgamento, né? Não, mas porque aí se os embargos fossem acolhidos. Segundo o embargante, se teria interesse em estar presente, a advogada, a doutora Carla Raul Benedetti, estar presente nessa continuidade quando prolatei voto. Senhor presidente, eu vou retirar para reexaminar esse aspecto da eventual inclusão. Acho de qualquer sorte relevante. Como se trata de habeas corpus, acredito que a matéria eventualmente é aquele princípio mereça. Básico segundo o qual o cidadão tem o direito de saber o seu dia em juízo, né? De qualquer sorte, faço um registro que é um habeas corpus intentando declarar a nulidade de uma sessão de julgamento do tribunal. Então, há também um problema atinente ao cabimento da medida. Mas, de qualquer sorte, estou retirando de pauta a lista número 1, senhor presidente, e vou reexaminar e trarei novamente a deliberação colegiada. O ministro Fachin indica adiamento na lista número 1. Vossa Excelência está com a palavra para a lista 2. Lista 2, agravo regimental que proponho negativa de provimento.
Consultos pares, todos de acordo, negado provimento à lista 2. Lista 3. Agravo regimental, em embargos de declaração e mandado de injunção, que também estou propondo negativa de provimento. Consultos colegas, não há divergência, negado provimento, votação unânime. Lista 4. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, no agravo regimental, no agravo de instrumento, estou propondo negativa de provimento e fixação de 1% de multa sobre o valor da causa. Negaram o provimento, impuseram multa, não há divergência, esse é o resultado unânime ao qual chegou a Corte. Lista 5. Estou também propondo negativa de provimento nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso ordinário com agravo. Negando provimento, portanto. Todos de acordo, negado provimento, votação unânime. Lista 6. Na lista 6, embargos de declaração, aqui propor negativo, provimento e fixação em 1% de multa sobre o valor da causa. Presidente, também aqui recebi memorial e a parte aponta que haveria uma incoerência no que se articulou com a adequação do verbete 599 da súmula, quando esse verbete foi cancelado, inclusive, pelo Supremo. Por isso, eu estou provendo os declaratórios. Então, com a oposição, a divergência do ministro Marco Aurélio, os demais negaram provimento aos embargos de declaração. É a última lista de Vossa Excelência. Senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Passemos agora ao... Pode ser. Vamos aquelas menos polêmicas. Eu já pedi a exclusão de pauta agora. Vamos julgar, aproveitar esse tempo que nos resta. Hoje é um dia um pouco mais... Pois não. Hoje é um dia que terminaremos no horário, que todos têm compromissos, a partir das 17. Eu vou chamar a PSV número 93. O proponente é o ministro Gilmar Mendes. A pretensão aqui é que se edite uma súmula vinculante mediante a conversão da súmula 651 da jurisprudência da Casa, que tem a seguinte redação: a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro do prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Não houve manifestação dos interessados, a PGR é pela adequação formal da proposta e pela edição da súmula vinculante. A Comissão de Jurisprudência, pela palavra do ministro Gilmar Mendes. Sim. É 93? Eu penso que esse voto Vossa Excelência já proferiu, eu pedi vista. Ah, Vossa Excelência pediu vista. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. De julgamento, portanto. Então, pois não, Vossa Excelência pode se manifestar. Então. Também o tempo. Eu digo, então, no meu voto vista, senhor presidente, que cuida-se de proposta de súmula vinculante apresentada pelo ministro Gilmar Mendes com o objetivo de conferir efeito vinculante ao enunciado 651 da súmula deste Supremo. E leio o teor: a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Essa proposta de súmula vinculante decorreu do desdobramento da PSV 70, em cujos autos o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo então PGR, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, opinou pelo regular processamento do feito, bem como pela conversão do referido enunciado da súmula ordinária em vinculante. Iniciado o julgamento, após as manifestações dos ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, que votaram contrariamente à aprovação da súmula vinculante, eu pedi vista dos autos. Então, eu passo a dizer que não há dúvidas de que a presente proposta de súmula vinculante expressa, com fidelidade, a orientação da jurisprudência consolidada nesta Corte, tanto é que, na data de 6 de março de 2014,
Manifestei-me a favor da conversão proposta, tendo em vista sua correção quanto à compreensão jurídica da questão constitucional. A questão, em meu entender, ainda gera controvérsias jurídicas. Ainda gera. Tanto é que, somente no ano de 2015, esta Suprema Corte já proferiu 6 acórdãos relativamente ao tema, além de 12 decisões monocráticas. Não bastasse isso, foram proferidas mais de 24 decisões somente no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, como se extrai de pesquisa realizada junto ao seu sítio eletrônico. E não há dúvida, portanto, de que se no ápice da pirâmide do Poder Judiciário nós temos estes números espraiados pelos tribunais regionais federais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, etc., e os milhares de juízes, que essa discussão ela encontra-se ainda presente sobre o tema e continuam sendo objeto de apreciações muitas vezes díspares nas outras instâncias. Por isso, senhor presidente, com a devida vênia dos votos proferidos no sentido contrário à aprovação da súmula proferidos pelos eminentes ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio, eu estou votando, acompanhando a proposta de edição da referida súmula, senhor presidente. Agradeço a Vossa Ainda Excelência. bem, presidente, que não há mais reedição de medidas provisórias, né? Por isso é que eu sustentei que o verbete ele diz respeito a uma situação residual. Aquelas medidas provisórias alcançadas pela emenda número 32/2001 passaram a viger por prazo indeterminado e até hoje o Congresso não teve tempo para apreciá-las, né? O que eu creio é que nós não podemos esvaziar, generalizando a importância do verbete vinculante. Bem, eu agradeço as intervenções tanto do ministro Dias Toffoli, que agora traz dados estatísticos relevantes para nós possamos decidir essa matéria, e também a crítica sempre bem-vinda do ministro Marco Aurélio. Eu, pessoalmente, estou convencido de que as súmulas vinculantes são instrumentos transitórios, servem para agilizar a jurisdição em que diz respeito a temas controvertidos. Quando elas deixarem de ter relevância e importância, serão revogadas. Mas, nesse momento, especialmente agora que o ministro Toffoli traz os dados de que ainda existe um residual bastante considerável que pode causar controvérsias, então penso, data vênia, que é de bom alvitre que nós editemos essa súmula de acordo com a proposta do ministro Gilmar Mendes. Todos de acordo? Tirando as duas divergências, o ministro Marco Aurélio e Teori Zavascki. Então, temos quórum para aprovar a súmula. Ficou aprovada, então, uma súmula vinculante nos seguintes termos. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro de seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. E agora, não tem mais súmula? Cadê o resuminho? Temos uma outra súmula proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência pretende a conversão da súmula do enunciado 680 desta Corte em súmula vinculante. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Aqui há uma manifestação da Comissão de Jurisprudência a favor da proposta, não houve manifestação dos interessados, enfim, essa é a proposta que submeto aos eminentes pares. Todos de acordo? De acordo. Então, aprovada a súmula. Há uma outra súmula vinculante proposta desta feita pelo eminente Procurador-Geral da República,
a pretensão é que se reveja a súmula vinculante 33 para a inclusão do inciso 1º do artigo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que inclua na redação do aludido verbete esta proposição. É a súmula, perdão, PSV 118 do Distrito Federal. Não houve manifestação dos interessados. A Comissão de Jurisprudência pronunciou-se no seguinte sentido: os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli, membros da comissão, manifestaram-se favoravelmente à proposição. Eu, como presidente, encaminho no sentido da aprovação da proposta. Eu digo aqui, conforme remansosa jurisprudência formulada por esta Suprema Corte, aplicam-se aos servidores públicos, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, 3 da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica. À época da análise do plenário da PSV 45, que consolidou o aludido entendimento de modo vinculante, observei que, com relação ao inciso 1º, pertinente aos portadores de deficiência, não tínhamos ainda processos suficientes para reconhecermos uma jurisprudência consolidada. Todavia, tem-se agora a possibilidade de incluir na redação do verbete vinculante 33 o inciso 1º do parágrafo 4º, artigo 40 da Carta Magna. Quanto ao tema, no interregno de tempo compreendido entre a aprovação da PSV 45 e a presente data, a orientação jurisprudencial da Suprema Corte se firmou no sentido de que também aos servidores públicos com deficiência deve ser no sentido de se aplicar analogicamente as regras do regime geral da Previdência Social. Cito aqui, certamente Vossas Excelências têm em mãos, uma série de precedentes do ministro Roberto Barroso, Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Celso de Mello, ministra Carmen Lúcia. Então, nesse sentido, me manifesto no sentido do encaminhamento pela aprovação da proposta de revisão da súmula vinculante 33, nos exatos termos da redação sugerida pela PGR, ficando assim a redação, entre aspas, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, incisos 1 e 3 da Constituição Federal, até a edição da lei complementar específica. Os colegas estão de acordo? Senhor presidente, ministro Barroso. Aqui eu acho que nós precisamos, presidente, deixar clara uma posição do tribunal, porque até conversamos com o ministro Fachin e eu na sessão anterior, há posições divergentes nos pronunciamentos monocráticos. Parte dos ministros, eu inclusive, tem decidido no sentido da aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social. Outros ministros têm dado aplicação retroativa à Lei Complementar 142 de 2013, que foi uma lei que, em relação aos seletistas, cuidou dos empregados com deficiência. Portanto, há uma discrepância nas decisões do tribunal, de modo que eu fiquei na dúvida se a súmula espancaria essa divergência, mas seja como for, eu gostaria de explicitá-la, ainda que não na súmula, se todos estiverem felizes com o texto, mas deixar claro, então, que nós não estamos dando aplicação retroativa à lei complementar. E se esse for o entendimento da maioria, eu estou de acordo. Mas acho que era de bom tom deixar isso claro, e o ministro Fachin penso que tem uma posição no sentido da aplicação retroativa da lei complementar. Exatamente, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Eu penso que só a existência dessa divergência já impede a aprovação da súmula, porque a súmula supõe reiteradas decisões no mesmo sentido. Isso. Se nós temos essa divergência, não é o caso agora, numa decisão de caráter administrativo, como é a aprovação de súmula,
nós dirimirmos isso. Se bem que eu acho que podíamos aproveitar a viagem, ainda que prevaleça o ponto de vista de Vossa Excelência, para sabermos qual é a posição da maioria. A pior coisa que existe num tribunal como o nosso é decisões conflitantes. Portanto, ainda que informalmente, eu acho que nós poderíamos firmar uma posição num sentido ou noutro. E qual seria a discrepância assim, substancial? É que há uma lei complementar, ministro Marco Aurélio, que foi aprovada em 2013, que cuida desta questão da aposentadoria especial dos deficientes na iniciativa privada. A partir daí, o tribunal passou a aplicar, por analogia, a aposentadoria especial por deficiência, esta lei complementar. Só que o período anterior à lei, alguns ministros determinam a aplicação da regra geral, digamos assim. Seria uma aplicação analógica. Retroativa. Isso. E o ministro Fachin, penso até que com bons fundamentos, embora, a meu ver, haja um problema de temporalidade, entende que a lei específica sobre deficiente devia incidir retroativamente. As duas teses são razoáveis. Apenas acho que a gente tem que escolher uma, e até gostaria de ouvir os argumentos do ministro Fachin, e mesmo que se acolha a posição do ministro Theory, no sentido de que talvez não seja o caso de editar uma súmula, certamente penso que é o caso de sabermos o que a maioria pensa para cada um se adaptar. De qualquer forma, mas o que eu entendi do ministro Theory é que ele está favorável à edição da súmula. Eu sou contra, porque se tem uma divergência... porque a súmula supõe que haja julgamentos reiterados no mesmo sentido. Mas nós estamos aqui dizendo que tem uma divergência... Não, há uma divergência localizada quanto à retroatividade da lei, mas no cerne, que é a extensão aos deficientes físicos deste benefício, acho que a Corte atua a uma só voz, de forma unânime. Eu, na verdade, tenho acolhido, senhor presidente, inclusive... A direção que o ministro Dias Toffoli deu no mandado de injunção 6455 de 2015, aonde se assentou que a lei complementar que está aqui em causa, que é esta 142 de 2013, deve ser aplicada a todos os requerimentos que tenham como objeto a aposentadoria do servidor público com deficiência, independentemente da época em que foi prestado o serviço, não se revelando coerente após a edição de lei específica a utilização do artigo 57 da Lei 82. Ministro Fachin, eu preciso dizer a Vossa Excelência que eu acho esta solução melhor, a aplicação da lei específica. Apenas nós teríamos que... Essa a problemática da aplicação no tempo. É esse que é o problema. Agora, presidente, eu penso que não prejudica o acolhimento da proposta, eu creio que foi da Procuradoria-Geral da República, não prejudica o fato de alguns colegas entenderem que é possível a aplicação retroativa na lógica da lei relativa aos prestadores de serviços regidos pela CLT. O que nós temos aqui são precedentes que dão respaldo ao aditamento. E, em cima desses precedentes, é que nós vamos aditar ou não o verbete. E eu já me pronuncio no sentido de aditar. Pois não. Senhor presidente, só registro que acompanha a objeção do ministro Theory, mas, caso aprovado, eu fiz uma manifestação escrita onde vou ressalvar esses aspectos e sustento a aplicação integral da lei complementar. O ministro Marco Aurélio sugeriu aditar. Para escolher uma ou outra posição. Eu adito entendendo o aplicável 57 da 8.213, que é a jurisprudência. Nós quanto àqueles que trabalham em ambiente nocivo à saúde. Certo. Ministra Carminha. Eu ainda estou na posição e querendo saber como é que nós vamos resolver a proposta de não aprovação do ministro Theory, primeiro, porque o Supremo não fala informalmente. Então, aqui o que a gente decidir vai vincular, é uma súmula vinculante a nós e aos demais. Muito menos fala por telefone informalmente. Não, quando eu disse informalmente, era no sentido de, se não aprovarmos a súmula, deveríamos convergir para um entendimento comum. Mas aí, ministro, nós estaríamos ou bem tratando da súmula,
ou bem, ninguém se manifestando, porque nós não temos todos os dados, todos os argumentos, todos os fundamentos que foram apresentados em casos que, como Vossa Excelência iniciou afirmando, tem dissonâncias, no mínimo quanto à temporariedade. Então, presidente, talvez eu me animasse a pedir vista. Se fosse o caso de exatamente o que eu iria eu acho que nós deveríamos, ao aprovar a súmula cuidando dessa matéria, já dizer exatamente qual é a posição do tribunal. Posição do tribunal, e aí com uma lista de como é que tem sido resolvido e os fundamentos para, então, nós chegarmos a uma conclusão. Aí sim eu me ponho de acordo com Vossa Excelência. Até porque, curiosamente, tem decisões reiteradas num sentido e no outro. E houve um dia, para ver o problema das listas, em que o plenário aprovou por unanimidade uma decisão em um sentido e outra decisão em outro sentido. Portanto, eu vou pedir vista para nós solucionarmos esse problema. Ministro Barroso, essa decisão que mencionei do mandado de junção foi tomada no plenário por unanimidade e vai de encontro com aquilo que Vossa Excelência acaba de era a jurisprudência. Quem sabe a gente aprova duas súmulas, uma num sentido e outra no outro. Pois bem, então eu peço aí vista, nós fazemos presidente. embargos de divergência das súmulas. Tá bem, então Vossa Excelência pede vista, eu acho que em boa hora Vossa Excelência pede vista. Esse é um instrumento importante que nós precisamos aperfeiçoar. Eu tenho informação do meu gabinete aqui de que decidem no sentido da aplicação retroativa da Lei Complementar 142 os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Edson Fachin. E outros decidem em sentido diverso, eu inclusive. De modo que peço vista, estudo, trago as prós e contras de cada posição e nós deliberamos. Perfeito. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos, então, simplesmente dizer que, após o voto do ministro presidente no sentido da aprovação da súmula, pediu vista do ministro Barroso. Vossa Excelência também, o ministro Marco Aurélio, pediu vista o ministro Barroso. Aguardo os demais. Temos outras súmulas. Esta súmula é proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui a pretensão é que se cancele a súmula vinculante 5, cujo enunciado é o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Manifestação dos interessados, a União manifestou-se pelo não conhecimento da proposta, no mérito pela improcedência do pedido. Senhor presidente. A Comissão de Jurisprudência, pois não, Vossa Excelência, aguarde, por favor. O ministro Gilmar Mendes, presidente da Comissão de Jurisprudência do Supremo, manifestou-se pela inadmissibilidade e inconveniência do cancelamento do referido verbete vinculante. A PGR é pela rejeição da proposta. O presidente, este que vos fala, também data vênia de opiniões em contrário, é pela rejeição dessa PSV. Eu digo aqui que o mero descontentamento ou divergência quanto ao conteúdo de verbete vinculante não propicia a reabertura das discussões sobre o tema já debatido à exaustão por esta Suprema Corte. Ademais, na linha do que foi observado pelo presidente da Comissão de Jurisprudência do Supremo e também pelo ilustre Procurador-Geral da República, ressalto que, para admitir-se a revisão ou cancelamento de súmula vinculante, é necessário que seja evidenciada a superação da jurisprudência da Corte no trato da matéria, que haja alteração legislativa quanto ao tema ou ainda modificação substantiva de contexto político, econômico ou social. O proponente não demonstrou, a meu ver, a presença dos aludidos pressupostos de admissibilidade e ainda não se desincumbiu da exigência constitucional de apresentar decisões reiteradas do STF que demonstrem a necessidade de alteração ou cancelamento do teor redacional da súmula número 5, que também impede a análise da presente proposta. Estou votando pela rejeição. Vossa Excelência representa a ordem? Isso, senhor presidente. O senhor me desculpe a interrupção, é porque o advogado que subscreveu a inicial, o doutor Romeu Felipe Barcelar, não conseguiu se deslocar de Curitiba para Brasília e nós atravessamos uma petição pedindo adiamento do julgamento por uma sessão apenas. Pois não. Vossa Excelência pede o adiamento por uma sessão? Então, é praxe da Corte que se dê adiamento por uma sessão. Os colegas estão de acordo. Está, então, adiado por uma sessão. Obrigado, senhor.
Eu não sei se teremos quórum. É o seguinte, nós temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade sem sustentação oral. E temos 2 ADIs e uma medida cautelar que terão que ser chamadas em conjunto com sustentação oral. Pois não, ocorre... o doutor Pavio está dizendo que vai se manifestar em 2 minutos. Ocorre que nós talvez incorramos em falta de quórum, porque eu terei que sair pontualmente às 17 horas. Mas nós podemos tentar, ainda que adiemos depois o julgamento. Mas adiem sob a minha relatoria, nós só temos sustentação pela parte dos requerentes, não é isso? Isso. São 2 medidas cautelares, na verdade. Na ação direta de inconstitucionalidade 5.453, que foi, onde figura como requerente a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e aí falará o doutor Patrick Kaiser Brocelian. E depois também de Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, como relator, é a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.442, a Associação do Ministério Público de Contas. O doutor Alberto Pavio Ribeiro é que fará a sustentação oral. Sua Excelência já disse que falará 2 minutos. Se houver, e o colegiado concordar, se houver sustentação apenas por parte dos requerentes, talvez eu possa ir ao voto, né, que é favorável aos requerentes, né, e os requerentes, então, sustentarem após o primeiro voto divergente, se houver, porque é medida cautelar, presidente, e aqui se cuida de vício formal. Tá bem, eu vejo que os advogados já estão anuindo, então, Vossa Excelência, nos 2... que já ficam apregoados, procedem ambos do Distrito Federal, aliás, um do Distrito Federal, o 5.442, o 5.453 vem de Santa Catarina. Então, Vossa Excelência está com a palavra para relatório e voto. O voto, o relatório circunstanciado nos 2 casos, mas vou ao voto. Trago este processo para exame do pedido de deferimento de medida cauteladora, acionando o artigo 10 da Lei 9868 de 99, presentes a urgência e a relevância da causa de pedir lançada na inicial e o risco de permanecerem com plena eficácia os dispositivos atacados, aptos a afetar a autonomia administrativa e o regular funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e do próprio Tribunal de Contas. Ante o disposto na Lei de Regência da ação direta de inconstitucionalidade, é impróprio determinar a suspensão das normas impugnadas por decisão monocrática, considerada a competência do Pleno para deferimento de liminar por maioria absoluta, ou seja, para suspender-se a eficácia de uma lei é preciso 6 votos, no sentido dessa mesma eficácia. Daí a impropriedade da atuação monocrática tão em voga nos dias estranhos atuais. Ressalto de início a legitimidade ativa da requerente. E aí eu teço considerações. Continuo, presidente, apontando que há pertinência temática, que se tem um enquadramento quanto à legitimidade no inciso 9 do artigo 103 da Constituição Federal. No campo precário e efêmero, concluo pela necessidade de implemento da cautelar sob o ângulo da inconstitucionalidade formal dos atos impugnados. A lei atacada versa a respeito da competência, exercício do controle externo e organização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como sobre a estrutura do Ministério Público atuante junto ao referido órgão. E aí eu teço considerações a respeito da matéria, eu cito
precedentes do tribunal, né, e digo que, considerado certo projetos apresentados ao Legislativo, houve o que se apontou como emenda substitutiva global, e apresentada na Assembleia, incluiu 19 artigos a versarem sobre objetos distintos daquele veiculado no único dispositivo constante do projeto inicial. Não se tratou de simples emenda, mas de inclusão e de supressão na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de preceitos relacionados a questões estranhas à contida na proposição inicial. E aí se deixou de observar a iniciativa. Ante o quadro, defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia dos artigos 1º ao 9º e 11 a 20 da Lei Complementar 66 de 2015 do Estado de Santa Catarina, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. Consultos pares estão de acordo? Com o relator. De acordo. Então, os advogados certamente estão dispensados de fazer sustentação oral. E fica o registro da presença. Fica o registro que Vossas Excelências compareceram e ficará registrado em ata. Agradeço a presença e a compreensão de Vossas Excelências, os advogados. Vamos trazer mais uma ação direta de inconstitucionalidade, também de Vossa Excelência, como relator, ministro Marco Aurélio, EAD 469. Não há sustentação oral. Aqui eu vejo que Vossa Excelência julgava constitucional o artigo 35, parágrafo 2º da Constituição do Estado da Paraíba, e foram superadas as preliminares de prevenção e prejudicialidade da ação. O julgamento foi adiado por indicação do suscitante, ministro Joaquim Barbosa. Então, nós estamos retomando esse julgamento. Falta votar o ministro Edson Fachin, agora que vai devolver a vista. E, em seguida, votam o ministro Roberto Barroso, Teoriza Vasco e os demais. Então, o ministro Fachin está com a palavra. Senhor presidente, recebi este feito em face do pedido de vista do ilustre ministro Joaquim Barbosa, e na sessão, registro que na sessão de 2 de junho de 2004, o ministro relator afastou a preliminar, arguída então pelo ilustre ministro que sucedi nesta cadeira, o ministro Joaquim Barbosa, relativamente ao prejuízo da ação, e no mérito reconheceu como compatível com a Constituição Federal o artigo 34, parágrafo 2º do ato normativo objeto da ação, que tem o teor que aqui reproduzo. O ministro Joaquim Barbosa, portanto, em face desse afastamento da preliminar, pediu vista dos autos e, em outubro de 2009, novas preliminares, prevenção e mudança de paradigma de controle, foram também arguidas pelo ilustre ministro Joaquim Barbosa, mas foram rejeitadas pelo tribunal. E o processo, então, foi adiado a pedido do ministro Vistor. Consigno nesse voto visto inicialmente, senhor presidente, que, em meu modo de ver, o parágrafo 2º do artigo 34, o único objeto da ação direta que, de acordo com a ata do plenário, ainda não havia sido apreciado pelo tribunal, teve a sua eficácia suspensa em virtude da decisão cautelar proferida na ação direta e constitucionalidade 216, na sessão plenária de 23 de maio, de relatoria do ministro Luiz Fux. Em consulta ao andamento processual desta ação direta e constitucionalidade 216, verifico que ali também se apontava a inconstitucionalidade desse artigo 34, parágrafo 2º da Constituição do Estado da Paraíba. Tendo recebido informações atualizadas, o ilustre relator, ministro Luiz Fux, registrou que, abre aspas, não restam dúvidas quanto à perda do objeto da presente ação, tendo em vista que os artigos 33, inciso 18º, e 34, parágrafo 2º, da Constituição do Estado da Paraíba, que impugnados, foram expressamente alterados
pelo artigo 1º da emenda à Constituição Estadual, número 18, de 9 de dezembro de 2013. E aqui reproduzo a decisão do ilustre ministro Luiz Fux, que julgou prejudicada a presente ação direta e constitucionalidade. De modo que, ao examinar a matéria, submeto a esse colegiado, o eminente ministro relator, embora não deseje suscitar novamente a preliminar de prevenção, que já foi arguida em 2 oportunidades, julgo que esse dispositivo da Constituição paraibana deve merecer idêntica solução, ou seja, reconhecer-se no ponto a perda do objeto da ação direta. Estou citando alguns precedentes nessa direção e, portanto, o voto vice, senhor presidente, é no sentido da perda do objeto desta ADI relativamente ao parágrafo 2º do artigo 34. Ministro Marco Aurélio. Presidente, mais uma situação jurídica que será consertada pelo Código de Processo Civil, que entrará em vigor no dia de amanhã. E justamente para não ser surpreendido o relator. E eu estou sendo surpreendido agora com a colocação de prejuízo, né, do único dispositivo que, segundo meu voto, sobejaria, que é o parágrafo 2º do artigo 34, mas não tenho condições de, em cima do joelho, muito embora confie plenamente no exame não só do ministro Luiz Fux, como também no exame do ministro Luiz Edson Fachin, por sinal, 2 Luiz, né? Não tenho como me pronunciar a partir de convencimento próprio. Por isso é que, ante essa preliminar, eu indico adiamento. Não posso pedir vista, porque vai ficar um pouco feio o relator pedir vista do processo. Né? Bem, então, após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava constitucional e, portanto, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, e após o voto do ministro Fachin... Quanto ao parágrafo, só sobejou em relação ao prejuízo, porque houve uma sucessividade de leis, esse parágrafo 2º do artigo 34, né? Pois não. Então, indicou adiamento após o voto do ministro para examinar a perda de objeto desta ação direta. Você me passaria, ministro Gustavo? Sem dúvida. Só para facilitar o trabalho. Sem dúvida, com prazer. Senhores ministros, nós teríamos em pauta um agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 3396, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, mas que não está presente, portanto não podemos julgar. E as outras, a outra que resta é um referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade do ministro Edson Fachin, mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sustentações orais e a partir das 5 horas não teremos mais quórum, porque 2 ministros têm que se retirar impreterivelmente nesse horário. Então, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença de todos.